Olá, meninos e meninas da Escola Marcílio Rangel, tudo bem? As turmas do oitavo ano, A, B e C, aula de História com o professor Valdemar. Pessoal, hoje nós vamos estar dando início a um novo conteúdo. A partir de hoje, umas duas aulas ou três, a gente vai estar falando sobre esse tema, né? A Revolução Francesa, qual a importância dessa revolução, tanto para a França, na época em que aconteceu, quanto para as sociedades posteriores, né? A, a influência dessa revolução para as sociedades. Então, hoje nós vamos entender um pouquinho sobre esse movimento, né, que aconteceu na França no século XVIII, que ficou conhecida como Revolução Francesa. Então, a Revolução Francesa, pessoal, foi um ciclo revolucionário de grandes proporções que se espalhou pela França e aconteceu entre os anos 1789 e 1799. Portanto, pessoal, aí durante um período de 10 anos, né, de 1789 a 1799, aconteceu esse movimento, essa revolução, né, lá na França, e que se espalhou por todo o país e que também teve assim influenciou de uma maneira muito grande a outros países, né, outras sociedades em tempos diferentes, tá? Então, essa revolução ela foi inspirada nos ideais do iluminismo. Vou destacar aqui a palavra iluminismo. Vocês lembram que nós comentamos anteriormente sobre esse movimento intelectual, né, e filosófico que aconteceu lá na Europa também no final do século XVIII, né, o iluminismo, que era um movimento que era contrário, né, ao absolutismo monárquico, ou seja, ao poder absoluto dos reis, né? Vocês lembram que nós falamos sobre isso, que era contra a religiosidade, o misticismo religioso, a Igreja Católica, né, que pregava, o iluminismo pregava razão, pregava liberdade, tá? Pregava o antropocentrismo, que é o homem que está no centro de tudo, pregava o uso da razão, certo? Então, o iluminismo foi esse movimento que aconteceu na Europa e que acabou influenciando aí tanto a Revolução Industrial, que nós vimos também na aula passada, quanto a Revolução Francesa, tá? Então, essas duas revoluções, a industrial, que aconteceu na Inglaterra, e a francesa, elas foram influenciadas pelo iluminismo, tá bom? Foi motivada pela situação de crise que a França vivia no final do século XVIII, ó, final do século XVIII, tá bom? Então, causou também profundas transformações e marcou o início da queda do absolutismo monárquico. Olha, olha aqui, ó. O início da queda do absolutismo monárquico na Europa. E na França, né, aconteceu a queda do rei Luís XVI, através dessa Revolução Francesa, tá bom? Quais foram as causas da Revolução Francesa? Então, a Revolução Francesa, gente, ela foi resultado direto da crise. Está destacado aqui, a crise que a França vivia no final do século XVIII, certo? A insatisfação popular com a crise econômica e política que o país vivia aliou-se com os interesses da burguesia. A burguesia era uma classe, né, de pessoas que estavam começando a se destacar lá na Europa, que eram os comerciantes, né, as pessoas que começavam a empreender, né, o comércio. Então, os interesses da burguesia em implantar no país as ideias do iluminismo, ó, a influência do iluminismo aqui, tá? Como forma de combater os privilégios da aristocracia francesa. Então, vamos entender isso aqui mais direitinho. Desdobramento. Como é que aconteceu? No final do século XVIII, a França era uma monarquia absolutista. Nós já explicamos para vocês o que é que significa isso, tá? Uma monarquia absolutista é um tipo de regime, é um regime de governo em que o rei, né, o monarca, o rei, ele governa de forma absoluta, ele tem plenos poderes, tá? Então, o rei ele faz aquilo que ele bem entender, porque ele é o rei.
tá bom? Então o rei, a França era uma monarquia absolutista e o rei da França era esse cara aqui, ó, Luís XVI, tá bom? Luís XVI. Então o poder de Luís XVI, como em todo regime absolutista, era pleno e a sociedade francesa era dividida em grupos sociais. Ó, a sociedade francesa era dividida em grupos sociais, certo? Muito bem definidos, né? A composição social da França era a seguinte. Então vamos lá. A França era dividida, a sociedade francesa era dividida em primeiro estado, que era formada pelo clero, pessoal, é o pessoal da igreja, tá? A igreja. O segundo estado era formado pela nobreza. Nobreza eram as pessoas que viviam ali no palácio, juntamente com o rei, né? Os nobres, as pessoas de primeira classe, né? E o terceiro estado, que era formado pelo restante da população, ou seja, as pessoas, digamos assim, comuns, né? As pessoas comuns, os trabalhadores da cidade, os trabalhadores do campo, a burguesia, certo? Os camponeses, enfim. Então, a sociedade francesa era dividida dessa forma: o primeiro estado, o segundo estado e o terceiro estado. O primeiro estado era o clero, o segundo estado a nobreza e o terceiro estado era o restante da população, que era a grande maioria. Então, essa divisão social na França, ela tinha uma clara desigualdade social, certo? Essa divisão da sociedade francesa, ela promovia uma divisão, uma desigualdade social. As pessoas viviam de forma muito distintas, né? O primeiro e o segundo estado era uma coisa, o terceiro estado vivia totalmente diferente dos outros dois. Então, o primeiro e o segundo estado possuíam privilégios que não se estendiam ao terceiro estado. O destaque vai para as isenções de impostos. Ó. As pessoas que pertenciam ao primeiro e ao segundo estado, elas não pagavam impostos, elas eram isentas de pagar impostos, né? Ambas as classes possuíam para o direito de alguns nobres de poderem cobrar impostos dos camponeses que trabalhavam em suas terras, né? Além deles não pagarem impostos, eles ainda podiam cobrar impostos dos camponeses que trabalhavam em sua terra, tá? Os camponeses, gente, era a imensa maioria da população francesa naquele período. O terceiro estado, né, por sua vez, era um grupo bastante heterogêneo, ou seja, era muito misto, né, muito misturado. Então era composto por diferentes grupos, como a burguesia, né, a burguesia, que nós já falamos que eram os comerciantes, né, que estavam despontando naquele momento, e os camponeses, né, os trabalhadores do campo. Esses camponeses correspondiam a 80% da população francesa. Olha só, a grande maioria da população francesa era formada por camponeses, né? Pessoas que viviam no campo ou viviam do campo. Os camponeses viviam na pobreza, ao passo que a aristocracia francesa vivia uma vida de luxo. Então, a desigualdade social foi a primeira causa da Revolução Francesa. Vamos destacar aqui qual foi a primeira causa da Revolução Francesa: a desigualdade social que havia no país, né? E quem vai promover essa revolução é exatamente essa classe mais desfavorecida, né? Vamos dizer assim. Então, toda essa situação de desigualdade agravou-se com a crise social que existia na França. A crise econômica francesa era motivada pelos elevados gastos do país, né? A França, o governo francês, ele gastava mais do que arrecadava, tá? Arrecadava uma quantidade X, um valor X em impostos e gastava mais do que o que arrecadava. Então, isso aí vai gerando dívida, tá? E essa dívida ela vai virando uma bola de neve. Então, esses gastos foram agravados pelo envolvimento do país em conflitos no exterior, né? Além dos gastos exagerados do rei e da nobreza, né? Do primeiro e segundo estado, ainda tinha a questão dos gastos que eles tiveram com o envolvimento em conflitos, guerras, né? Com outros países. Então, a existência de privilégios de classe no país também contribuía para a crise, né? A crise econômica na França aumentava a pressão, principalmente para as classes de baixo, né? Uma vez que o custo de vida aumentou, olha só, o custo de vida aumentou, tá bom? Deixa eu
Ó, o aumento do custo de vida, né? A oferta de emprego foi reduzida e os impostos cobrados pela nobreza aumentaram. Então, essa situação em si já era suficiente para levar os camponeses à fome, mas em 1788 e 1789, o país ainda enfrentou um inverno rigoroso que prejudicou as colheitas e contribuiu para que o alimento ficasse mais caro ainda, tá bom? Então aí foram alguns fatores que contribuíram para o desencadeamento dessa revolução. Continuação, né? Tentativas de reforma haviam sido propostas, mas não avançaram, porque a aristocracia francesa, né, os nobres, eles se mostravam resistentes a essas possibilidades de reforma, né? Aquela coisa, gente, quem está vivendo numa situação cômoda, privilegiada, né? Quem tem privilégios, ele não quer que mude, tá? A situação para ele tá bom, então ele quer que aquela situação permaneça. Ele quer continuar tendo privilégio. Ele vai mudar para quê? Quem quer mudança é o povo que está sofrendo, que está passando necessidade, tá? Então, eles não concordavam, eles resistiam a essas possibilidades de reforma, tá? Então, no ano de 1789, a França vivia uma complicada situação, né? Pois a crise econômica era grave, a pobreza e a fome levaram a população a um estado de quase rebelião, tá bom? O resultado encontrado pela nobreza francesa foi convocar os Estados Gerais, convocar os Estados Gerais. O que eram esses Estados Gerais? Era uma reunião, tá? Uma reunião que criada na França na época do período, né, do feudalismo, e que era convocada só em momentos de emergência. Essa saída era agradável para a aristocracia francesa, pois nos moldes antigos do Estado Geral, primeiro e segundo estados uniam-se contra o terceiro estado. Nós temos aqui uma imagem, né, uma charge da sociedade francesa, né, da divisão da sociedade francesa. Nós temos aqui, ó, o clero, né? Nós temos aqui o clero, uma pessoa representando o clero, a igreja, e uma pessoa representando, deixa eu ver, ó, essa pessoa aqui representando o clero, né, um membro da igreja, e essa pessoa aqui representando o nobre, né, membro da nobreza, tá bom? E aí vocês veem que eles dois, tanto o representante do clero quanto o representante da nobreza, estão montados em um camponês, tá? É um camponês aqui que está sustentando os dois. E era exatamente isso que acontecia na França, gente. Os camponeses, os trabalhadores urbanos, os burgueses, eram quem sustentavam o primeiro e o segundo estado, certo? O primeiro estado era apenas 1% da população, que era o clero, né? O segundo estado, 2% da população, que era a nobreza. E aí eles tinham terras, tinham cargos, tinham prestígio, tinham privilégios e tinham isenção fiscal, não pagavam impostos, tá bom? Já o terceiro estado, 97% da população, que era formado pela burguesia, mais os camponeses, mais os sans-culottes, né? Sans-culottes eram trabalhadores comuns, né? Os trabalhadores da cidade, aqueles que não tinham privilégios, tá bom? Então, o terceiro estado, porém, ele não estava disposto a manter-se nos estados gerais, dentro dos moldes em que ele funcionava em tempos passados. Com isso, foi proposto pelos representantes desse estado uma alteração no funcionamento dos estados gerais. Em vez de o voto ser por estado, foi proposto que ele fosse individual, isto é, todos os membros dos estados, incluindo os mais de 500 do terceiro estado, teriam direito ao voto. O rei francês ele não vai aceitar essa proposta, né? E assim o terceiro estado rompeu com os estados gerais e fundou a Assembleia Nacional Constituinte, com o propósito de redigir uma constituição que proporia mudanças para a França, tornando-a uma monarquia constitucional. Quando Luís XVI tentou fechar a Constituinte à força, né, a população parisiense rebelou-se em sua defesa. No dia 12 de julho de 1789, a população francesa tomou as ruas de Paris.
No dia 13 foi criada uma comuna para governar Paris e uma guarda nacional, né, espécie de milícia popular. No dia 14 a população partiu para tomar armas e pólvora do governo e com isso atacou a Bastilha, tá? A Bastilha aqui considerado, gente, o símbolo da opressão absolutista lá na França, né? A Bastilha era uma antiga fortaleza, uma antiga prisão em que os opositores, né, os opositores políticos dos reis franceses eram guardados, eram presos, né, ficavam presos dentro dessa Bastilha. Então, o símbolo era o símbolo do absolutismo, da opressão dos reis absolutistas na França, tá bom? Então, no dia 14 de julho, houve então a queda da Bastilha, tá? Os rebeldes, eles vão tomar a Bastilha e a população francesa invadiu, tomou o controle da prisão, ok? E a revolução espalhou-se pelo país, alcançando cidades e chegando até o campo. Então, aqui é só uma aula introdutória, tá? Esse conteúdo ele é bastante amplo e a gente vai ter aí umas 2 ou 3 aulas falando sobre esse conteúdo, tá bom? Por hoje nós ficamos por aqui, tá? E até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.